Quantas não são as pessoas que quase morrem correndo atrás de clientes, por exemplo? Liga daqui, tenta dali, oferece daqui, oferece dali, e é aquele gato pingado que realmente vem, fecha com você, compra com você, que vem e fideliza com você. O Senhor estava enviando tudo no deserto. O título da mensagem de hoje, caso você deseje fazer as suas anotações, é Uma Mesa no Deserto. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Uma mesa no deserto. Salmo 78, versículo 19 diz o seguinte: duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Olha para a pessoa do teu lado e diga isso a ela: quem racionaliza demais, vive de menos. Agora diga isso para você, diga o teu nome, fale o teu nome agora. Vitor, quem racionaliza demais, vive de menos. Uma das passagens bíblicas que mais me impactam, sem dúvida alguma, é Isaías 55. Nesse texto fica muito claro a superioridade de pensamento do Senhor em relação a cada um de nós. Onde eu estou não muda aquilo que Deus pode fazer. Prestem bastante atenção no que eu acabei de falar. Onde eu estou não muda em nada aquilo que Deus pode fazer. Deus é Deus na cidade, Deus é Deus no campo, Deus é Deus no deserto, Deus continua sendo Deus na crise, na enfermidade, nas dívidas, no campo de batalha. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. O deserto é uma condição momentânea que não impede o meu crescimento. O deserto é uma condição momentânea, passageira, que não impede o meu crescimento. O deserto não nos afasta da glória de Deus. O deserto não tem poder para nos impedir de vivermos experiências incríveis. O Senhor tirou a nação de Israel, não com o propósito de colocá-los no deserto. O destino era a terra prometida. Aquilo que demorou 40 anos para se encerrar, na verdade teria levado 11 dias, se eles tivessem obedecido ao Senhor desde o início. Mas existe algo que eu não posso deixar de pontuar. Mesmo que não fosse levar muito tempo, todos passariam pelo deserto. E por mais incrível que pareça, o deserto, ele é menos assustador do que parece. O deserto, ele deixa de ser assustador uma vez que o Senhor está lá junto conosco. No Salmo 78, aqui no versículo 12, diz o seguinte: Ele fez milagres diante dos seus antepassados, na terra do Egito, na região de Zoan. Dividiu o mar para que pudessem passar. Fez a água erguer-se como um muro. No deserto, uma grande porta foi aberta. Vamos juntos, diga isso. No deserto, uma grande porta de livramento foi aberta. No deserto. Nós não podemos ignorar o fato que, por pior que fosse estar naquele lugar, foi no deserto que eles venceram um problema sério chamado Faraó. Foi no lugar mais improvável que eles venceram os inimigos egípcios.
Foi num lugar, em tese, de dor, de sofrimento, que eles conheceram o sentimento de alívio, porque imagina o que é você viver de geração em geração, enfrentando os mesmos problemas, sendo tratados de uma forma extremamente opressora, e de repente tudo acaba. Ele os guiou. Então perceba, mesmo no deserto, eles não ficaram sem direção. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz de fogo de noite. Em cada detalhe, o Senhor foi cercando essa nação. O calor do dia e o frio da noite seriam adversários bem difíceis de lidar, e mesmo assim o Senhor cuidou deles. Olha, quem aqui é calorento? Levanta as mãos, por favor. Gente, eu não sei, eu não consigo encontrar palavras para explicar o quanto eu odeio o calor. Eu detesto o calor. Eu começo a transpirar, eu começo a suar. No calor, o que é ruim fica pior. Pode reparar, tudo que você tem que fazer, se tiver calor, constantemente você fica sentando e assim, ó. Imagine aquele povo dentro de um deserto. Que calor. Imagina que desagradável. Porque o calor do deserto é diferente do calor aqui de São José do Rio Preto. Por mais que Rio Preto, olha, ela é violenta. Ô cidade quente. Imagine o frio das noites. Para quem esteve conosco lá em Israel, pôde presenciar um pouquinho do frio que acontece lá quando a noite chega. Além do frio, é aquela ventania que só piora aquela sensação do frio. O Senhor fez questão de enviar uma nuvem como se fosse um verdadeiro boné, um chapéu, guardando eles, protegendo eles do sol, e durante a noite, um frio que poderia ser um terrível pesadelo, o Senhor me envia uma coluna de fogo. Então, o tempo todo, o Senhor estava mostrando que Ele estava ali, junto com aquele povo. Fendeu as rochas no deserto, e deu-lhes tanta água, como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Cada necessidade básica foi sendo suprida pelo Senhor. De onde eles menos esperavam, eles recebiam o que mais precisavam. Diga isso comigo, por favor, levante a sua voz. De onde eu menos esperar, eu vou receber tudo aquilo que eu precisar. O que é mais incrível é que, se você parar para pensar que eles foram saciados com uma água que saiu da rocha, parece conversa de maluco. Água saindo da pedra. Água saindo da pedra. No mínimo, a pedra você vai usar para segurar uma porta, para atacar em alguém, machucar alguém, mas água sair da pedra? Literalmente, o Senhor estava usando o que eles tinham à disposição para entregar aquilo que eles mais precisavam. Se nós voltarmos na história do paralítico do tanque de Betesda, essa é uma passagem que nos ensina e confirma o quanto nós podemos ser pequenos de pensamento e de visão. Aquele paralítico estava diante da oportunidade da vida dele, e ele dizia o seguinte: eu não tenho quem me leve ao tanque. É muito comum nós focalizarmos uma única pessoa, um único lugar, uma única direção, um único tanque, e acreditar que aquele é o único caminho pelo qual o Senhor pode nos abençoar. Quando na verdade, quando se trata do poder dele, o Senhor pode usar qualquer coisa, em qualquer momento, não importa qual ele seja.
Muitas vezes nós buscamos fora o que o Senhor já colocou ao nosso derredor para que nós possamos usar, e por intermédio dessa fidelidade, usando o que tenho à disposição, o Senhor começa a nos suprir. Sabemos que quando Ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes, mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? Perceba como a incredulidade, ela é uma condição da mente e do coração. Eles já tinham presenciado muitas coisas, e mesmo assim continuaram a duvidar. Existem muitas pessoas que já viveram experiências várias. O Senhor já deu vários e vários sinais. O Senhor já fez, mesmo que pequenas coisas na vida de muitos, e muitos continuam a duvidar do poder dEle. O Senhor já tinha dado água, o Senhor já tinha protegido do calor, o Senhor já tinha esquentado por conta do frio, o Senhor já tinha providenciado tanta coisa, e eles diziam: será que o Senhor também pode nos dar isso? Se não houver um desbloqueio da nossa fé, os resultados vão continuar vão ficar bloqueados. A nossa vida continuará a estar travada. O ponto de partida para viver é acreditar. Diga isso comigo, por favor. O ponto de partida para viver, com mais força, diga isso, o ponto de partida para viver é acreditar. Você precisa acreditar, precisa existir dentro de você. Na passagem da multiplicação dos pães e dos peixes, ali eu vejo a compaixão e o amor do Senhor de uma forma muito especial. Porque perceba que antes do Senhor realizar aquele grande milagre, Ele já estava pensando sem que o povo tenha mencionado qualquer coisa. A Bíblia fala que o Senhor tem poder para nos abençoar infinitamente mais do que pedimos, pensamos, ou sequer tivemos mente para conceber aquele acontecimento. O Senhor já estava extremamente preocupado com o fato que eles não poderiam ir embora de mãos vazias. O Senhor não queria despedir absolutamente ninguém de mãos vazias. O Senhor não queria que absolutamente ninguém fosse embora passando fome, correndo o risco de desfalecer no meio do caminho. Ao contrário do que a grande maioria muitas vezes chega na igreja pensando de que o Senhor não tem nada para mim, que a vida não tem nada para me oferecer, que eu não nasci para viver uma grande vida. O Senhor muitas vezes pensa em coisas para nós que nem nós paramos para pensar. Quando o Senhor perguntou para aqueles homens: aonde nós podemos comprar alimento para eles comerem? O posicionamento daqueles homens foram: Senhor, nem se nós tivéssemos 200 denários, nós conseguiríamos comprar para tanto. Em um dos evangelhos tem a seguinte colocação: Senhor, essa é uma região deserta, não tem nada a oferecer. Aí que está. Muitos ainda não discerniram, não entenderam que a provisão não vem de lugares, a provisão vem de uma pessoa. O que nós mais precisamos não vem de estruturas, não vem de comércio, não vem de pessoas, vem do nosso Senhor. Então, mesmo que naquele ambiente não tenha nada, mesmo que na tua região não tenha nada, mesmo que a tua estrutura profissional seja altamente limitada, se você tiver a presença do Senhor, você vai ter o que é necessário para viver experiências incríveis. Eles disseram assim: Senhor, mande-os embora para que eles possam comprar o que comer. E o Senhor disse assim a eles: não, deem vocês de comer a eles.
A mensagem mais poderosa que o Senhor estava mandando neste momento é o seguinte: o que eles precisam, eles não vão encontrar fora, eu tenho para dar. Na cabeça daqueles homens, olha como que são as coisas. Eu entendi que eu posso estar caminhando junto com Jesus. Eu posso estar ouvindo as coisas certas. Eu posso ter presenciado vários e vários acontecimentos incríveis. E mesmo assim, eu posso sustentar algumas mentiras nos meus pensamentos. Na cabeça deles, tudo aquilo que o Senhor tinha para fazer já havia sido feito até aquele momento. Na cabeça de muitos, já acabou. Não tem mais nada para alcançar profissionalmente falando. Não tem mais nada para viver nessa vida de diferente, de extraordinário. Quando na verdade, olha para a pessoa do teu lado e diga isso a ela: ainda não acabou. Tem muito mais. Diga isso com mais força, diga isso: ainda não acabou. Ainda tem muito mais. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas do céu. Fez chover maná para que o povo comesse. Deu-lhe o pão dos céus. O maná foi uma provisão diária. O maná não foi enviado de vez em quando, semana sim, semana não. Eles recebiam em abundância. Então perceba que eles estavam experimentando de fartura no meio do deserto. Onde eu estou não determina o que eu irei viver. A fé que eu tenho que vai determinar a qualidade do meu momento. É o quanto que eu acredito que vai determinar o que eu vou viver, não importando qual seja o cenário. Grande parte das vezes, nós vamos estar em condições onde o cenário vai ser deserto. O deserto, ele pode representar muitas coisas na vida de uma pessoa. Financeiramente falando, muitos podem estar passando por um grande deserto. Olha para um lado, não vê nada. Olha para o outro, não vê nada. Deseja tantas e tantas coisas, mas a provisão não chega de lugar algum. Tem pessoas que criam expectativas, fazem planos. O otimismo para alguns não é o problema, são cheios de otimismo, são pessoas que esperam muito, mas a sequidão, o deserto está lá. Tem pessoas que têm experimentado de um verdadeiro deserto na vida sentimental, na vida conjugal. E mesmo que muitos não dê a entender que o negócio não está bom, na tua particularidade, você sabe o quanto está difícil. Na tua particularidade, muitos sabem o quanto está doendo, o quanto o sofrimento tem crescido, o quanto a frustração tem despedaçado a muitos. Na tua particularidade, você consegue enxergar com muita clareza o que você tem vivido e aquilo que você não tem vivido. Os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade. Vamos juntos, diga isso comigo por favor. Enviou-lhes comida à vontade. Olha onde eles estavam, no deserto. Eles estavam comendo à vontade. Eles estavam em um lugar totalmente desfavorável e eles estavam conhecendo o significado da palavra abundância. No pior lugar, eles estavam vivendo a vida que qualquer um desejaria viver, recebendo o que é necessário naquela oportunidade, naquela ocasião. Eu volto ao primeiro versículo que nós lemos hoje. E duvidaram de Deus, perguntando: poderá o Senhor preparar uma mesa nesse deserto? Poderá o Senhor fazer alguma coisa na minha vida nesta área seca, desértica? Poderá o Senhor fazer alguma coisa no meu casamento? Poderá o Senhor fazer alguma coisa na vida da minha família? Poderá o Senhor preparar algo extraordinário neste lugar de dor e angústia que eu tenho vivido?
o Senhor não ia preparar simplesmente uma mesa. O que o Senhor estava fazendo era além. O grande problema é que muitas vezes a vozinha da incredulidade, ela começa a surgir quando nós olhamos demais para os lados. Quanto mais você foca as circunstâncias, o que você está vivendo, o que está acontecendo, é mais difícil de acreditar que alguma coisa de diferente pode acontecer ali. E a cada nova frustração, parece que aquele sentimento de fé vai se distanciando cada vez mais. A cada nova expectativa frustrada, eu começo a trabalhar em um determinado lugar, eu acho que finalmente a minha vida vai caminhar, de repente tudo começa a dar errado, vem aquele sentimento de incredulidade, mas de novo, a cada nova esperança de que agora o meu relacionamento vai mudar, daqui a pouco você já não está suportando aquele ambiente caótico. Pessoas que criam expectativa na cura e acreditam que naquele dia o tratamento vai fazer um efeito diferente, que naquele dia vão acordar melhores e de repente tudo piora. O poder do Senhor não está ligado ao lugar onde eu estou hoje. O poder do Senhor está diretamente ligado ao tipo de fé que eu manifesto, independente do lugar que eu estiver. Então, mesmo vivendo num verdadeiro deserto, eu posso construir uma grande vida? Pode. Como nós falamos no início da reunião, o deserto é uma condição momentânea que não tem o poder para impedir o seu crescimento. O deserto é uma condição momentânea que não tem o poder de impedir que você prospere. O deserto é uma condição momentânea que não tem o poder de impedir a sua cura. Muito pelo contrário, o deserto é só mais um lugar que o Senhor vai te abençoar. Então levante a sua voz e diga isso: eu vou vencer no deserto. Mais forte, diga isso: eu vou vencer no deserto e vou sair do deserto. A Ele. Mas a vitória já começa lá. As mudanças já começam a acontecer lá. O deserto é passageiro, ele é passageiro. Mas o início de uma construção, de uma vida poderosa já começa lá. Tem pessoas que acreditam que algumas fases precisam passar para algumas coisas acontecerem. Não, mesmo que hoje você esteja num lugar que você não deseja estar, o Senhor já começa a fazer ali, Ele já começa a derramar ali, Ele já começa a te honrar ali, Ele começa a te justificar ali. Mesmo que Ele venha abrir uma porta maior, superior, em todos os sentidos, ali naquela posição, naquele lugar, Ele é com você. Enviou dos céus um vento oriental, e pelo seu poder fez avançar o vento sul, fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como areia da praia, pão pela manhã e carne à tarde. Já parou para pensar? Que extraordinário. Eu não sei você, eu sou chegado num pãozinho que pelo amor de Deus, eu sou pãozeiro, eu sou pãozinador, eu gosto do pão. Só para descontrair um pouquinho, ontem eu fui no mercado, não, fui no posto de gasolina com o meu pai, e aí a gente entrou na conveniência, e eu vi um pãozão sírio assim, redondão, bonito, macio, eu quase estava mordendo o saco. Eu falei, deixa eu ver as calorias desse trem aqui, né? Eu estou lutando para baixar as calorias, deixa eu ver se eu vou mijar na minha arvrinha. Deixa eu colocar dessa forma, para vocês entenderem. Na hora que eu olho lá, está escrito uma porção de 50 gramas, 135 calorias. Falei, 135 calorias está de boa, vou comer. E aí eu cheguei em casa tal, e eu fui pesar o pão. A caloria estava certa, o peso do pão estava errado. Na hora que eu fiz os cálculos ali, 400 e tantas calorias num único pão. Eu falei, zangou.
Passei o dia de hoje comendo menos por conta do pão que eu comi lá cedo. Agora imagine você comendo um pão delicioso, quentinho. Alguém aqui já foi no Madeiro? Quem já foi no Madeiro? Sabe aquele pãozinho do Madeiro? Que chega crocante? Quem já comeu aquele pão artesano? Que a fatia, na verdade, é 3 dedos, né? É um negócio de doido. Pãozinho gostosinho toda manhã. Aqui não era uma picanha, mas era carne. Toda tarde. E sabe o que é mais incrível? Grande parte da vida, nós vivemos correndo atrás de algumas coisas. Eles não estavam tendo que correr atrás de absolutamente nada. O Senhor estava enviando até eles. Leve isso para a tua realidade. Quantas não são as pessoas que quase morrem correndo atrás de clientes, por exemplo? Liga daqui, tenta dali, oferece daqui, oferece dali, e é aquele gato pingado que realmente vem, fecha com você, compra com você, que vem e fideliza com você. O Senhor estava enviando tudo no deserto. Se o Senhor estava fazendo coisas tão incríveis num lugar tão terrível, o que pode impedir o agir do Senhor na nossa vida? Literalmente, um grande banquete estava sendo servido em um lugar que em tese não teria nada para oferecer. Por isso nós precisamos nos livrar de todas as crenças que nos limitam, porque a questão não é o lugar. A partir do momento que é Deus agindo ali, acabou, você começa a ser honrado. Deus começa a criar meios, Ele começa a te enviar. Falando das codornizes em específico, eu acho tão incrível que o Senhor poderia ter enviado e deixado as codornizes em qualquer lugar. O Senhor fez questão de colocar ao redor do acampamento, a uma distância de 90 centímetros de altura. Era rápido e fácil. Vamos juntos, levante a sua voz, libere isso sobre a sua vida, declare isso, vamos, diga isso: neste ano será mais rápido e mais fácil do que jamais foi. De novo, neste ano será mais rápido e mais fácil do que jamais foi. Foi o que aconteceu nessa realidade. A ele levou-as a cair dentro do acampamento, ao redor das suas tendas. Comeram à vontade, e assim Ele satisfez o desejo deles. Você tem desejos no seu coração hoje? Quem aqui pode dizer que tem? Levanta as mãos. Existem coisas que nós acreditamos que nós só vamos viver na vida em determinados ambientes. Mas perceba que aqui, num ambiente que não era propício, o Senhor estava satisfazendo os desejos. O Senhor estava satisfazendo. O Senhor estava entregando. Eles sentiam sede, o Senhor enviava água. Eles sentiam fome, o Senhor dava de comer. Eles sentiam calor, o Senhor estava lá o tempo todo satisfazendo os desejos daquele povo. Deuteronômio 2:7 diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Eu acho que grande parte de nós, eu me coloco aí no topo da lista, passamos parte da vida buscando o lugar ideal, o lugar certo, aquele lugar que vai mudar a minha história. Mas a verdade é uma só: o lugar certo nunca foi um lugar, o lugar certo é uma pessoa. O lugar certo nunca foi um ambiente, nunca foram 4 paredes, o lugar certo é uma pessoa. Aqui eles estavam sendo abençoados, honrados. O Senhor estava abençoando eles em tudo que eles faziam. Tudo estava dando certo. Todas as coisas estavam cooperando para o bem deste povo. Não é o que a Bíblia nos diz? Todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor. Levante a sua voz, diga isso comigo, por favor. Todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Todas as coisas
vão cooperar para o bem da minha família. Todas as coisas vão cooperar para o bem do meu negócio. Todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não lhes tem faltado coisa alguma. Eu confesso que quando eu fui meditar nessa passagem, porque o que gerou esse sermão foi o Salmo 78. Eu estava na minha meditação diária. Isso saltou aos meus olhos. Eu nasci no Ministério Mudança de Vida. Eu cresci neste lugar. Mas neste lugar eu chorei, como eu também sorri. Neste lugar eu fui frustrado, como também neste lugar hoje eu vivo uma grande realização. Neste lugar eu acreditei que um dia talvez eu nunca alcançasse a verdadeira felicidade. Neste lugar, no mesmo ambiente, o Senhor mudou a minha história por completo. É possível viver mudança de resultado sem mudar os ambientes que eu estou ali no meu dia a dia? Tem como eu prosperar de uma forma diferente numa região que talvez eu não tenha prosperado até agora? Tem como eu me destacar num lugar onde eu trabalho, sendo que até hoje eu fui mais um no meio da multidão? Tem como eu ser curado, mesmo depois de já ter tentado tudo aqui nessa cidade? Tem! Não faltava coisa alguma para eles. Perceba que o ambiente não construiu o resultado. Não foi o lugar que determinou o tipo de vida que eles iriam viver ali. Recentemente nós não vimos, na pandemia, alguns bons anos atrás, pessoas no ambiente desértico, crescendo financeiramente falando. Crises que chegam na nação, muitas vezes por conta de governantes que têm os seus governos fundamentados em engano, mentiras, leis que são mudadas com o propósito de prejudicar, coisas que começam a dar errado e mesmo assim não tem gente crescendo. É no deserto que a gente vai crescer. Independente se o momento é favorável ou não, nós vamos crescer, nós vamos avançar. No Salmo 37, no 105:37, diz assim: mas a eles os fez sair com prata e ouro, entre as suas tribos não houve um só enfermo. Na NBV diz assim: assim o Senhor tirou Israel, seu povo do Egito, carregado de riquezas, ouro e prata. Não havia uma única pessoa que não estivesse forte e cheia de saúde. O deserto não determina o que eu irei viver. Vamos juntos, diga isso por favor. Se eu acreditar, eu posso vencer em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Se eu acreditar, ajustar as minhas atitudes, ajustar a forma como eu uso a minha boca, eu posso crescer em qualquer lugar. Eles estavam no deserto. Deserto é um lugar de cobras e escorpiões. Teve um determinado momento que deu ruim para eles? Deu, por conta de plantio e escolha deles. Mas até esse momento aqui, num lugar de perigo, eles não corriam riscos. Olha que conversa de maluco. Num lugar de sofrimento, eles não estavam sofrendo. Num lugar de angústia, eles não estavam angustiados. Eu não vou entrar nessa parte, eles foram muito ingratos. Mas totalmente sem motivo, não tinham porquê eles falarem da forma que eles falaram, não tinham porquê deles se portarem da forma que se portaram, porque do início ao fim o Senhor estava trazendo grande crescimento. Se coloquem de pé todos, por favor. Lucas 1, versículo 80. O menino crescia
e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Vocês sabem de quem nós estamos falando aqui? Na verdade, aqui não. João Batista. João Batista foi um dos maiores projetos de Deus aqui nessa terra. Ele teve um papel fundamental. Ele ocupou uma posição essencial. Esse homem literalmente preparou o caminho para o Senhor. A Bíblia diz que ele crescia e se fortalecia espiritualmente, falando onde? No deserto. Tem como crescer no deserto? É o que esse homem estava fazendo. E olha que coisa linda, ele foi um grande projeto que viveu no deserto. Foi sendo fundamentado no deserto. Coisas incríveis nascem de lugares improváveis. João Batista, para quem não sabe, ele foi um projeto tão incrível de Deus, que o próprio Senhor disse, o Senhor Jesus, nascido de mulher, não existe ninguém maior do que esse homem. Então perceba que o maior dos homens, o maior dos projetos até aquele momento, viveu no deserto. Nasceu e foi se fortalecendo, foi crescendo. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. As pessoas saíam de onde estavam para ir no deserto. Isso quebra aquele paradigma de que muitas vezes nós construímos uma imagem que o endereço ele faz o resultado, quando na verdade a bênção de Deus faz o resultado e o endereço se torna importante. Mas ninguém vai vir até aqui, eu estou muito escondido. Querido, se o favor estiver, pessoas simplesmente vão passar, o teu lugar vai gritar aos olhos dela e ela vai ter o desejo de entrar. O Senhor estava enviando pessoas para este homem constantemente. Constantemente chegavam. E quem estava com ele era profundamente tocado. Então, além dele crescer, ele estava ajudando vidas a serem mudadas. No deserto. No deserto. Num lugar terrível. Meninas, sabe aquelas imagens que eu pedi para vocês deixarem separado? Tem elas aí? Se tiver, coloca para mim, por favor. Essas mesmas imagens, eu mostrei elas lá no nosso retiro. Aqui foi o Senhor mudando a minha vida no meu deserto. Eu não tinha realização profissional nenhuma. Quem já viveu a vida assim, sem ter nenhum tipo de realização profissional? Levanta as mãos, por favor. Então você sabe o quanto é ruim. Você sabe o quanto isso é terrível. Eu chorei por conta de vida financeira. Porque você passou fome? Não. Porque eu acreditava que eu teria que viver como um dependente para o resto da minha vida. Dependente de pai, dependente de mãe. Eu não me encontrava. E olha que não foi falta de conhecer lugares incríveis. Incríveis. Mas não ia. Aqui no meu deserto, eu comecei a sentir realização. Eu comecei a me envolver com aquilo que estava à disposição. Eu comecei a focar na rocha que eu tinha e comecei a tirar um pouquinho de água dela todo santo dia. Vai para a próxima imagem, por favor. Eu fui dando meu sangue final de semana após final de semana.
aquele sentimento de frustração profissional, entenda que essa é a minha área, é onde eu trabalho, é onde eu atuo. Tire o Vitor da história e coloca você ali no centro da tua história. Vai para a próxima. Eu fui crescendo de alegria. Olha, eu vivi um negócio que foi uma verdadeira desgraça. Eu começava a semana pensando no final dela e estava terminando ela tendo medo do início da semana. É um negócio assim dos piores. O meu deserto foi um deserto emocional, um deserto interno. Não importa o quanto de recursos que você tem externamente falando, se o deserto estiver aqui, você não vai conseguir viver bem. Eu não consegui. Vai para o próximo. Essa imagem é do primeiro trabalho que eu realizei junto aos moradores da nossa antiga favela da Vila Itália, que hoje, graças a Deus, deixou de existir, não é mais uma favela. Na minha cabeça eu não tinha o que oferecer, mas eu comecei a usar da minha dor, das minhas fraquezas, das minhas inseguranças para fortalecer pessoas aflitas. Um dia eu achei que eu não teria para mim, ali eu estava dando para pessoas que precisavam, eu estava transbordando, ali eu estava ajudando, ali eu estava sendo útil, ali eu estava alcançando relevância. Vai para o próximo. Essa imagem é boa. Esse foi o primeiro contato mais próximo que eu tive com a Catarine. E o povo, eles ficaram tão assim, ó. Será que vai acontecer alguma coisa? Que isso aqui não é uma foto, tá? É uma câmera que tem lá em São Paulo que eles viraram para mim para marcar essa cena aí. Eu pensei que o deserto emocional nunca fosse passar. Quem já teve medo ou em algum momento pensou que não teria realização sentimental? Levanta as mãos, por favor. Eu passei por isso. E aqui o Senhor já tinha começado a trabalhar. No meu deserto Ele começou a mudar a minha história. Vai para a próxima imagem. Ali nós fomos convidados para sermos padrinhos na oportunidade. E aí, por acaso, juntaram eu e a Catarine. Sem querer, sobrou você, vai junto. Vai para a próxima imagem. Olha o meu deserto sentimental caindo por terra em definitivo. O Senhor provando que eu estava errado em todas as minhas crenças. O Senhor provando que Ele já estava trabalhando em lugares que eu nem imaginava. Ele já estava mexendo com tudo que eu precisava. Detalhe, nos mesmos lugares aonde eu chorei, o Senhor começou a me dar uma alegria atrás da outra. Vai para a próxima. Pode ir para a próxima. Essa foto para mim, também do dia do meu casamento, como vocês podem ver, a minha família, ela tem um peso muito grande. Sabe por quê? Eu peço que você sempre leve de uma forma abrangente. Não se pegue simplesmente ao ato do casamento. Eu fui o último dessa foto a se casar. Tem horas que nós pensamos em desistir, porque nós vemos pessoas vivendo experiências, pessoas que muitas vezes chegaram depois, vivendo primeiro do que eu, e eu vejo acontecendo com um, eu vejo acontecendo com outro, eu vejo pessoas subindo aqui para testemunhar, eu vejo pessoas sendo curadas, sendo que a enfermidade dela, ela chegou muito depois da minha, eu já estou naquela luta faz tempo, eu vi pessoas prosperando, pessoas crescendo financeiramente. Chegam momentos que você pensa que nunca vai chegar a sua hora.
Eu pensei que a minha hora não fosse chegar. E aqui o Senhor confirmou. Filho, demorou, mas eu fiz. Vai para a próxima. Eu achava que eu não ia conseguir ajudar pessoas, muito menos cuidar de uma pessoa. E aí eu e a Catarina, mesmo tão jovens, estavam fazendo um trabalho para casais, ajudando outras famílias que tinham desejo de mudança. Vai para a próxima. Sabe qual foi um dos meus maiores inimigos, emocionalmente falando? A bendita da comparação. Comparação é o ladrão da alegria. O que eu pensava? Eu não tenho nada a oferecer a essas pessoas. O que eu vou fazer lá? O Bispo Maurício já está aqui. O que eu vou acrescentar a elas? Nunca acreditei que pessoas parariam para me ouvir. Para quem reconheceu a imagem, é do nosso trabalho dos Eliaquins. Nenhuma dessas pessoas que aqui estão foram obrigadas a estar aí. Eu achei que eu não teria a oferecer. O Senhor começou a dar motivos para que as pessoas pudessem me ouvir. Vai para o próximo. Pode ir para o próximo. Pode ir para a próxima. Essa foi a primeira Santa Ceia que eu fiz. Eu nasci numa casa que tinha um propósito, mas eu até um determinado momento não tinha um propósito. E esse dia foi tão marcante, tão especial para mim, que eu demorei uns 10, 15 minutos para conseguir me conter emocionalmente falando, porque o Senhor tinha me tirado de um fundo de poço e me colocado numa posição de grande honra. Como eu me senti honrado nesse dia. A Ele. Vai para a próxima imagem. Olha, a Catarina, ela me quebrou as pernas o dia que ela falou que ela tinha o sonho de se formar, mas na cabeça dela ela falou que nunca iria acontecer. Eu achei que eu nunca poderia dar uma grande vida a quem estivesse junto comigo, quem quer que fosse. Deus foi criando meios, Deus foi criando recursos, e nós juntos temos vivido materialização de sonhos atrás de materialização de sonhos. É assim que Deus trabalha. Mas o foco da minha oração, dessa mensagem, não sou eu. É por vocês. Eu gostaria que os pastores, por favor, pegassem os azeites, os pastores ou os presbíteros. E eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse até aqui na frente, porque eu quero orar por você. Você vai ter as suas mãos ungidas, pode sair do teu lugar e vem até aqui, por favor. Eu creio que tudo podes fazer. Pode subir, pode subir. Pode subir. Eu não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com seu poder. Isso. Em ti, muralhas caem. Louve ao Senhor enquanto isso. Declare isso de todo o seu coração. Faça dessa canção uma oração na sua vida. Faça dessa canção uma oração que vai mudar a tua história. Não há limites. Você pode todas as coisas. O inferno teme ao ouvir a tua voz. Não tem. Isso, vai se aproximando, pode ir indo para as laterais. E eu vou pedir a vocês, obreiros, que assim que eles se posicionarem, se estabeleçam atrás deles. Não deixe nenhuma área sem a cobertura das tuas mãos. Então pode ficar ao redor
E na hora que nós formos orar, eu quero que você ore por eles com muita força, com muito amor, com muita dedicação. Um dia eu estive dentro de um deserto, o Senhor me tirou do deserto. Um dia eu estive num lugar de frustração, o Senhor me tirou deste lugar. Um dia nada caminhou da minha vida, mas chegou o momento que todas as coisas começaram a caminhar. Chegou o momento que tudo começou a fluir. Um dia eu chorei de tristeza. Um dia eu imaginei que eu não iria encontrar a verdadeira felicidade, mas chegou o momento em que o Senhor me levou a um lugar de grande alegria. Chegou o momento que Ele mudou a minha história. Chegou o momento que Ele curou o meu destino. Então, antes de eu orar por você, eu gostaria que neste momento você apresentasse ao Senhor quais são as áreas da sua vida que estão desertas, quais são as áreas da sua vida que não estão caminhando, quais são as áreas da sua vida que até o dia de hoje foi a maior frustração da tua vida, quais são as áreas que você não tem conseguido encontrar paz, quais são os lugares que tem te feito chorar, quais são os momentos que tem te feito sofrer, quais são os lugares onde você tem vivido grandes e grandes frustrações. Diga isso: meu Deus, eu não quero voltar para o mesmo lugar. Meu Pai, eu não quero voltar para os mesmos resultados. Eu não quero voltar para a mesma vida. Eu não quero viver um pouco mais do mesmo. Eu não quero viver um pouco mais da mesma história. Eu não quero viver um pouco mais do mesmo dia após dia. Não, meu Pai, eu saí do meu lugar e profeticamente, quando eu voltar, eu vou voltar para uma nova história. Eu vou voltar para um novo tempo. Eu vou voltar para uma nova alegria. Diga isso: meu Deus, eu me recuso a permanecer no mesmo lugar. Meu Deus, eu me recuso a viver escravo da infelicidade. Meu Deus, eu me recuso a viver escravo da tristeza. Eu me recuso a viver escravo das dívidas. Eu me recuso a viver escravo das enfermidades. Eu me recuso a viver escravo da dor. Eu me recuso a viver escravo da divisão que existe dentro da minha casa. Eu me recuso, eu não vou viver mais nesse cenário. Eu não vou mais viver dentro dessa vida. A minha vida vai mudar e poderá o Senhor preparar uma mesa no deserto. Ele pode te levantar no seu deserto. Ele pode mudar a tua história. Ele pode te tirar do anonimato e colocar você num lugar extremamente alto. Ele pode te tirar do lugar de preocupação e Ele vai te dar uma paz que você não havia conhecido. Antes de eu orar por você, Isaías 35 diz o seguinte: as regiões desabitadas e o deserto exultarão, a terra desolada se alegrará e florescerá como açafrão, haverá muitas flores, cânticos e alegria. Os desertos se tornarão verdes como os montes do Líbano, belos como o Monte Carmelo e a planície de Saron. Ali o Senhor mostrará a sua glória, o esplendor de nosso Deus. Eu declaro pela fé que neste lugar aonde você está vivendo o deserto é o lugar aonde o Senhor vai mostrar a sua glória. Neste lugar aonde você está, numa região desértica de lamento, o Senhor vai mostrar a sua glória. A glória dele vai resplandecer na sua vida. Assim como um dia eu chorei e o meu choro cessou, eu declaro e profetizo sobre a sua vida: o choro vai cessar, o choro vai cessar. Você vai encontrar o teu propósito de vida, você vai encontrar a realização, você vai encontrar a paz pelo qual você tem lutado, buscado todos os dias. Deus vai te favorecer, Ele vai te levantar. Eu oro por você, eu oro pela tua vida. Eu declaro de hoje em diante, mudanças vão acontecer. Fortaleçam os de mãos cansadas, apoiem os de joelhos fracos. Tem pessoas que de tanto esperar nessa posição, clamando, orando e nada acontecido, tem se cansado, os braços têm abaixado,
tem perdido forças, tem faltado equilíbrio. Não se entregue, não abaixe as mãos. Você nunca esteve tão perto quanto agora. Você já ficou com as mãos estendidas há tempo demais. Você já fez tantas e tantas orações. Você jejuou tanto e tanto para chegar neste momento de vitória. Então, mais do que nunca, se levante, porque Deus, Ele já começou a fazer. Digam de coração temeroso: sejam fortes e não temam, pois o seu Deus vem para vingar-se dos seus inimigos. Ele vem para salvá-los. Quando Ele vier, não é se Ele vier, quando Ele vier, abrirá os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Os aleijados pularão como o cervo e os mudos cantarão de alegria. Fontes brotarão do deserto e os rios correrão na região desolada. Quando o Senhor vier, milagres vão acontecer. Não duvide. Milagres vão acontecer no teu casamento, milagres vão acontecer na tua saúde, milagres vão acontecer na sua vida. O solo ressecado se tornará um açude, e a terra sedenta mananciais de água. O capim, a cana, o junco florescerão onde antes viviam chacais do deserto. Os que foram resgatados pelo Senhor voltarão e entrarão cantando em Sião, coroados com uma alegria sem fim. Diga isso com muita força: eu serei coroado com uma alegria sem fim. Com mais força, diga isso: eu serei coroado com uma alegria sem fim. De novo, diga isso: eu serei coroado com uma alegria sem fim. Também transforma os desertos em açudes, a terra seca em fontes de água. Eles semeiam campos e plantam videiras e têm grandes colheitas. No deserto você vai semear e vai ter grandes colheitas. Diga isso: eu vou plantar e as minhas colheitas serão grandes, extraordinárias. Sim, Ele os abençoa. Ali criam famílias numerosas, e seus rebanhos não param de crescer. Num lugar que não é lugar de crescimento, o Senhor estava dando crescimento. Os rebanhos são os bens daquela época, mas eu declaro: a tua vida, ela não vai parar de crescer. O número de clientes não vai parar de aumentar. As boas notícias não vão parar de chegar. A cada nova semana, um novo testemunho. A cada novo dia, uma nova vitória. O crescimento será constante. Os justos verão essas coisas e se alegrarão. Olha, eu acredito que pelo menos uma daquelas imagens de alguma forma falou com você. Existe algum ponto que ali você se identificou? E da mesma forma como você viu uma imagem hoje, você vai ver a sua foto. Você vai compartilhar com muitas pessoas, dizendo: um dia eu não estive nessa posição, mas o Senhor me tirou deste lugar e Ele me trouxe a este lugar de felicidade. Quem é sábio, é o que está escrito aqui no 43. Quem é sábio levará tudo isso a sério. Perceberá como tem sido leal o amor do Senhor. O que eu faço pelos meus servos é isto. Vamos juntos, diga isso: eu lhes dou vitória. O Senhor falou. Isaías 54:17. Grave esse versículo nas tábuas do teu coração. É isso que o Senhor faz. Eu lhes dou vitória. Eu oro por cada uma dessas pessoas, meu Pai. Eu declaro pela fé, como eu me vi naquela fotografia, sendo o último a viver muitas e muitas alegrias. Eu declaro: a sua vez chegou. Eu declaro: a sua vez chegou. Eu declaro: é neste momento que o Senhor vai te levantar e Ele vai te colocar por cabeça. É neste momento que o Senhor te levanta e Ele te coloca numa posição alta. É nesse dia que Ele
começa a mudar a tua história. É nesse dia que você vai viver um tempo de alegria maior. O tempo da espera acabou. Eu declaro, o tempo da espera acabou. Meu Deus, passe com teu sangue sobre a vida dela. Passe com teu sangue do alto da cabeça, a planta dos pés. Meu Deus, cure os enfermos, transforme casamentos, faça aquilo que somente o Senhor pode fazer. Eu declaro, chegou a sua vez, chegou a sua hora. Eu declaro, chegou a sua vez, chegou a sua hora. De hoje em diante, eu oro declarando pela fé, junto com todos os obreiros. Se não aconteceu antes, agora vai acontecer, 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 agora vai dar certo, agora você vai se alegrar. É o seu momento de testemunhar. Você pode ter visto muitas pessoas testemunhando e você pensou que a tua vez não iria chegar, e ela vai chegar, ela vai chegar, ela já está perto. Deus já começou a fazer, Ele começou a mudar o teu destino, Ele começou a curar a tua enfermidade, Ele está fazendo uma grande obra. Deus de promessas, caminho no deserto. Levante as suas mãos. Senhor, coroe a todos com essa alegria sem fim. Meu Pai, quando nós acreditamos, nada é impossível para nós. Eu peço que de hoje em diante eles sejam conhecidos pelos grandes resultados. Que de hoje em diante a vida dele sofra uma grande virada. Eles que por muito tempo, aqueles que foram mais um no meio da família, mais um no meio da multidão, que o Senhor levante verdadeiras referências, pessoas que vão ser uma referência de resultado profissional, de resultado familiar, pessoas que vão ser uma referência de uma grande vida. Eu abençoo a tua vida, eu declaro, o Senhor vai servir um grande banquete a você, Ele vai preparar essa grande mesa e Ele vai entregar além, muito mais do que você imagina, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Eu ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em nome do Senhor Jesus.